Olá, que bom ter a sua presença aqui no canal Juris 360 Lab. Vamos direto ao nosso ponto hoje, uma questão importante. A mora do ente público no pagamento de precatórios, ela afasta o regime geral na ação expropriatória. Para a gente entender isso melhor, vamos analisar uma decisão bem relevante do STF, o recurso extraordinário 922-144, lá de Minas Gerais. Esse recurso extraordinário fixou a tese do tema 865, de repercussão geral. Então, normalmente, como é que funciona esse pagamento da indenização e desapropriação? Geralmente vai para o regime de precatório, certo? Está lá no artigo 100 da Constituição. O próprio STF já disse que isso é razoável, para organizar as contas públicas, mesmo a Constituição falando em indenização prévia e justa lá no artigo 5º. Exato. Isso na teoria. Mas o que a gente vê, assim, na prática, é outra história. Muitos governos, municípios e estados acabam atrasando muito o pagamento desses precatórios. E essa demora, que a gente chama de mora, ela acaba desvirtuando completamente aquela ideia de indenização prévia que a Constituição exige. Isso prejudica muito o cidadão, que já perdeu o imóvel. Pois é, fica numa situação complicada, já não tem mais o bem e ainda não recebeu o valor justo, E aí, diante dessa falha, desse atraso, o que o STF fez? Como ele interveio? Então, é aí que entra o tema 865, essa decisão que a gente está comentando. O Supremo criou uma exceção importante. Ele disse, olha, se o poder público está atrasado, se ele está em mora com os precatórios dele, a complementação da indenização não vai mais para a fila. Complementação. Você quer dizer aquela diferença, entre o que depositaram no início e o valor final que a Justiça definiu como justo? Isso mesmo, exatamente essa diferença. Muitas vezes o depósito inicial é baixo, bem abaixo do valor de mercado, e aí, no fim do processo, se define o valor justo. Essa diferença, a complementação, se o governo está em mora, não entra na fila de precatório. Tá, entendi. E se não vai pra fila do precatório em atraso, como é que paga essa diferença, então? Qual foi a saída? A saída determinada foi o depósito judicial direto. O dinheiro vai direto para a conta do ex-proprietário. A lógica é simples, É não penalizar a pessoa duas vezes. Ela já perdeu a posse lá atrás, às vezes, por um valor que nem era o ideal. E não seria justo, então, colocar essa pessoa de novo na espera de uma fila que o próprio governo não está conseguindo honrar, certo? Faz todo sentido. Busca dar uma efetividade maior pra decisão judicial e pro direito da pessoa, Pra ficar bem claro, então, qual foi a tese exata que o STF fixou lá no tema 865? A tese ficou assim, No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o poder público não estiver em dia com os precatórios. E um ponto crucial também, que sempre tem nessas decisões de repercussão geral, é a modulação dos efeitos. Ah, sim. Pra definir a partir de quando a regra vale, E como ficou essa modulação nesse caso? Então, essa regra do depósito direto para complementação, ela vale para as desapropriações que começaram depois de 19 de outubro de 2023. Essa foi a data da publicação da ata. Mas atenção, ela também se aplica para processos que já estavam rolando antes dessa data, mas que discutiam justamente isso. Discutiam se era constitucional pagar essa complementação via precatório quando o ente público já estava em mora. Para esses casos anteriores, também vale. Perfeito. Então, respondendo a nossa pergunta lá no início, sim, a mora do ente público no pagamento dos precatórios afasta, sim, o regime geral, mas afasta para complementação da indenização na desapropriação, exigindo o depósito judicial direto, não para a indenização inicial, Só para essa diferença. Exatamente. É um ajuste importante para tentar corrigir uma distorção causada pelo próprio atraso do poder público. Ótimo. E só para reforçar, esse julgado fundamental é o RE 922144 de Minas Gerais, o tema 865. Quem quiser mais detalhes pode conferir no informativo 1113 do STF. E olha, para mais análises como essa, diretas ao ponto, continue aqui com a gente no Juris 360 Lab, tem muito mais conteúdo relevante sendo preparado. Se inscreva no canal, é importante pra gente, e deixa o seu like se você achou essa discussão útil. Fica aí uma reflexão final, Será que essa decisão vai, de fato, empurrar os governos a gerenciar melhor seus precatórios? Ou será que vai só criar uma pressão de caixa mais imediata para eles? É algo pra gente acompanhar. Muito obrigada pela presença e até a próxima.